Começa agora Esporte Brasil na Web TV. Com esse resultado, aqui em Bragança, o Palmeiras mantém a série invicta como visitante no Brasileirão de 2022. Agora são 13 partidas, sendo 7 vitórias e 6 empates. E ainda vale lembrar que o Verdão não perde há 10 jogos consecutivos no campeonato desse ano. Viemos aqui várias basicamente a mesma. É difícil jogar aqui. Agora queríamos ganhar, essa é a nossa intenção. Portanto, não estamos satisfeitos porque a nossa intenção é ganhar sempre. Bom, segundo o Paulo Sérgio e Garrafa, apesar do erro do Abel Ferreira, ele trocou o time, né? No segundo tempo, o Palmeiras foi buscar o empate. Ô, Flávio, você já entrou no segundo tempo? No segundo tempo? É. Já. Já? Como que foi? Voei. Voou? Voei, claro. E no segundo tempo, quando os titulares entraram, o esforço foi maior, porque estava 2-0 para o Bragantino. O Bragantino estava ganhando 2-1. Quer dizer, ele errou. Ele errou mesmo. Hoje, Ele errou mesmo. o Palmeiras, o Abel tem esse direito, porque ele tem essa gordura. Né? O Palmeiras tem uma gordura que foi criada. E hoje, terminada a rodada, o Abel acertou, claro. Corinthians travou, Flamengo travou, Fluminense ficou Não, no mas meio do caminho. ele devia ter mantido o time reserva no segundo tempo, não é? Assim, De acordo com o que vocês falam, não devia trocar. Só 11 de cada lado. Não, é negativo. Olha só o elenco que o Palmeiras tem em mãos, pô. O que estava no banco eram os titulares, pô. Como não devia trocar? Tinha que trocar para ir buscar esse empate. Ué, mas Né? então, a culpa não é do técnico, é do elenco que é ruim. Então o Vitor Pereira tá certo. Não, se senhor. você Não, tem não, o elenco, você não troca porque o time é ruim. Se o time é ruim, não é culpa do técnico. Pô. O Palmeiras tinha jogadores no banco, poderiam fazer a diferença e tanto fizeram. E outra coisa, tem uma base. Né? Tem uma base. Tem uma base. Você tem o Everton, você tem o Mike, que é bom jogador. Luan jogou bem esse jogo. É um Palmeiras jogador e Flamengo que tá no são as exceções nesse caso. Então, mas mesmo assim, é isso aí. o Palmeiras pode. O Abel podia fazer o que fez ontem, ele tem esse direito, e aí acabou tudo dando certo. Antes da rodada você falasse, ó, se entrar com os titulares, você tem grande chance de ganhar. Se entrar com os reservas, você não vai ganhar. Pergunta se ele ia entrar com os reservas. Não, é que a rodada acabou ficando legal para ele, ajeitou, terminou como ótimo no pro segundo Palmeiras. tempo só deu Palmeiras. Mas aí que tá. Você tem que olhar o que o Palmeiras fez no segundo tempo. O Luan jogou praticamente de volante. Ele jogou de meia direita. Então, na verdade, que o passe pro gol sai dele. Ele que faz o cruzamento. E não é só isso que o Abel Ferreira fez. Ele percebeu que o Gustavo Scarpa estava sendo muito bem marcado. O que ele fez? Ele colocou o Zé Rafael no lugar do Gustavo Scarpa. E o Zé Rafael jogou de meia, sim. E jogou bem. Por quê? Porque ele tem força, ele tem técnica e ele foi para cima do marcador. Então, o Palmeiras foi meio que tranquilo esse segundo tempo. E o Bragantino, que foi uma decepção, né? Foi uma decepção o Bragantino, porque essas mudanças que o Abel Ferreira fez, o Barbieri não conseguiu ler. Ele não conseguiu entender o que o... Mas tem as falhas individuais também, Chicão. Teve a falha individual. Time como o Bragantino não pode cometer esses erros. O goleiro fez o gol contra. Não pode cometer contra time grande. Esses erros são fatais. Ficou uma impressão esse gol contra o goleiro foi o gol do Borgodó. O Martinho, ficou um ar de decepção esse empate ou por ser o Palmeiras tudo bem? Não ficou um ar de decepção até mesmo. Você jogar contra o Palmeiras já é difícil. Sair vencendo de 2-0 numa situação como uma equipe do Palmeiras, e aí a gente acaba empatando o jogo, e como comentando aqui com o Paulo, com o Miller também, num nível de jogo como esse, com uma equipe como a do Palmeiras, o erro ele tem que ser mínimo. Além disso, nós tivemos uma outra chance ali com o Arthur, aí volta ali ó, aí volta com o Alejandro chuta a bola e acaba saindo, que poderia ser ali, acho que ou 3-2 ou 3-1 ali. Então, esses detalhes assim a gente não pode errar tanto na parte ofensiva e na parte defensiva. O Miller citou também aqui, né? O Aderlan deveria ter fechado ele para cobrir o Ortiz. A questão do Cleito também na saída. Então, assim, a gente não pode errar contra essas equipes dessa maneira. Então, no vestiário, sim, a gente fica com gosto de derrota. Porque a gente poderia ter somado 3 pontos, realmente vencer o Palmeiras. A gente sabe da dificuldade e ter uma sequência aí cada vez melhor dentro do campeonato. Sabe o que acontece, Flavito, Marcinho? O Bragantino, ele fez um bom primeiro tempo. O gol do Arthur, para mim, o Luan falha. Ele comete o mesmo erro que o Gil cometeu. De se afastar. O Arthur leva para o seu pé bom esquerdo,
e bate fazendo um bonito gol. O Bragantino, no primeiro tempo, o Bragantino jogou bem. Só que, independente, Chiquito, das mudanças do Abel, eu acho que o Bragantino perdeu o meio-campo e recuou. No que ele recuou para defender o resultado, o Palmeiras vai e empata. Eu acho que os erros de posicionamento do Bragantino penalizaram ele com um gol de empate, Marcinho. Entendeu? Sim. O Bragantino estava jogando bem. Acho que se continuasse naquela pegada no primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo. Eu acho que as mudanças, sim, os titulares do Palmeiras, é um time que já está acostumado a jogar 2 anos. Sim. Então eles entraram, subiu o nível de qualidade. Dudu, o Zé Rafael. Agora, o Bragantino, para mim, errou que quando perde o meio campo, se defende o resultado e não agride mais o Palmeiras, aí foi que tanto é que o Luan que fez a jogada do gol de empate. Ô mestre, alguém segura esse Palmeiras ou à medida que as rodadas vão passando, a gente já vê quem será o campeão? Isso mesmo. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras está revestido por uma capa invisível que impede que os adversários cheguem perto dele. Parece que você certamente deve ter visto, né? Tinha umas comédias da Keystone lá no mudo, né? Do cinema mudo, em que os policiais saíram correndo atrás, em fila, correndo atrás do Buster Keaton, e de repente o primeiro lá tropeçava, caiu todo junto. É a mesma coisa o que está acontecendo nesse campeonato brasileiro. O Palmeiras tropeça o resto, e vem atrás tropeça também. Não tem como alcançar o Palmeiras desse jeito. Falando um pouquinho do Red Bull Bragantino, eu sou fã número 1. Para mim, todos os clubes deveriam ser empresas. Todos, sem exceção. Na melhor das hipóteses, na pior das hipóteses, o dinheiro ia ser melhor investido. Você contou para a gente como é que você foi escolhido. O Martinho não é o auxiliar do Barbieri. O auxiliar do Barbieri é o Maldonado. Você é auxiliar do Bragantino. Como é que foi a tua escolha? Eu recebo uma ligação do Thiago para fazer parte... Thiago é o presidente, Thiago Escuro. O presidente, Thiago Escuro. De uma entrevista onde eles estavam buscando, num processo seletivo, que eles estavam buscando um auxiliar para casa. Tivemos ali quase 1 hora de entrevista, perguntando quais eram as minhas ideias, o que eu entendia como era ser um auxiliar, se eu acompanhava o futebol do exterior, qual a diferença que a gente vê em relação hoje ao jogador brasileiro com o jogador de fora, o que eu enxergo em relação ao desenvolver o atleta hoje, os atletas mais novos aqui no futebol. Então, assim, foi surpreendente para mim. Não foi só você, né? Não foi, aí eu tive, acho que praticamente foram mais 3 outros profissionais que também foram entrevistados. E eu falo para você, eu já ouvi outros profissionais já, depois que eu passei por isso, também sendo selecionado dessa maneira, entrevistando, perguntando, tendo a ideia, perguntando qual é a ideia, qual é o comportamento, o que você pensa disso, daquilo, e não simplesmente, né, você está contratado. Eu acredito que isso já é uma tendência hoje dentro do futebol, você entrevistar a pessoa que você quer contratar. Aqui o que a gente ouve aqui é o cara ali que fala assim, tá disponível, tá afim de treinar meu time? Tô. Quanto você quer ganhar? Tanto. Então amanhã você se apresenta. Toda hora os técnicos falam isso aqui pra gente, que é desse jeito. Agora, Marcinho, você com a visão e conhecimento que você tem no futebol, esse tipo de trabalho realizado num clube como o Bragantino, que não é um clube de massa, como o Corinthians, né? Palmeiras, né? Pegou a marca Bragantino e agora é Red Bull. Mas não, a cobrança é completamente diferente. Como é que você vê a possibilidade de uma profissionalização no futebol, como defende o Flávio, nos grandes clubes, onde envolve muito mais do que aspecto profissional que nem existe hoje, mas envolve paixão? Eu falo para você, é um pouco mais complicado, exatamente por se pegar um Flamengo, se pegar um Corinthians, né, existe toda essa questão dessa paixão, desses clubes que são de massa. Hoje, ali dentro do Red Bull, a gente tem o Escuro, que é o nosso CEO, né, que representa a empresa, o Red Bull, e que nos dá todo o direcionamento. É bem claro o nosso trabalho ali dentro, entre desenvolver os atletas, o perfil do atleta novo, desenvolver ele e a gente colocar dentro do nosso modelo de jogo e assim também mostrando para todo o futebol. Dentro de um outro grande clube, né,
existe essas suas dificuldades. O caso do Igor Gomes é pontual nesse momento, que estão fazendo com o cara e tal. É um produto da casa, né? Muito obrigado por assistir o nosso vídeo. Se você gostou, então não se esqueça de inscrever no canal e deixar o seu like, para ficar por dentro sobre o mundo do futebol e ajudar para o crescimento do canal, para produzirmos mais vídeos para você que é amante do esporte.